Dá uma salva de palmas para Jesus. Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu sei também que para mim é uma honra estar aqui novamente com a nossa querida irmã Regina, o seu esposo, e todo o povo de Deus nessa noite. Pedir perdão também pelo atraso, por alguns imprevistos, mas em tudo o Senhor tem seus propósitos. E eu creio que o Senhor ele já se faz presente, como já foi citado aqui nesse lugar. E eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, vamos louvar o Senhor. Eu senti de louvar o Senhor junto com a Ana Lívia. O Luiz quer dar lugar na bateria, irmão. Se você souber esse louvor junto comigo, porque eu creio que essa noite é a noite que o Senhor está colocando cadeias por terra. Em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo ele se encontra furioso, porque em vez de nós escolhermos o que o mundo escolhe, nós escolhemos o Senhor para estar nos pés dele nessa noite. Dá maior. Aleluia. Fecha os teus olhos. Louva ao Senhor, porque enquanto nós adoramos a Ele aqui nesse lugar, o Senhor entra com providência. Aleluia. Não veio aqui somente para assistir o culto, veio cultuar nessa noite. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Do que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter adianta ter um corpo e não se movimentar. Fica aí, profetas da mentira e não se dobrar, e não tem poder. Quero desde já também desejar um feliz Dia das Mães, as mamães que estão aqui presentes. Capítulo 24, versículo 14. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam?
encontraram? Amém? Amém? Tem crente aqui? Amém! Eita, tem! Oh, glória! Se não estava tão caladinho agora, amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar, igreja. Nós estamos diante de um texto, diante de uma narrativa muito conhecida de nós cristãos, no livro de Josué, onde nós conhecemos muito a história dele, devido ele ser o sucessor de Moisés, devido também ele foi quem liderou o povo na queda das muralhas de Jericó. Mas, quando nós se atentamos à história de Josué, nós vemos a sua trajetória, nós olhamos as suas conquistas, nós olhamos como Deus foi com ele. Josué, no capítulo 1, o Senhor, ele anima Josué, dizendo: Josué, levanta, porque eu vou fazer você herdar a terra junto com esse povo. Você vai ser usado nas minhas mãos para que esse povo chegue aonde eu disse que ele chegaria. É uma promessa. E nós sabemos que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O povo, enquanto caminhava para chegar à terra prometida, tiveram que enfrentar várias provações, mas todas elas o Senhor esteve com eles. A palavra do Senhor fala que o rei queria amaldiçoar o povo de Deus, mas o Senhor, aleluia, falou ao profeta que iria amaldiçoar o povo de Deus, dizendo a ele: ei, aleluia, Balaão, não tem como amaldiçoar alguém que eu já abençoei. Aleluia. O povo caminhava e Deus estava com ele. E uma das coisas que nós desfrutamos da presença de Deus quando estamos caminhando no centro da vontade do Senhor é que aquelas palavras de maldição que são lançadas contra nós, elas não têm efeito. Aleluia. Eu não sei você, mas eu acredito nisso. Aleluia. E eu te convido a acreditar dessa forma também, porque se tu está debaixo da palavra, se tu está debaixo de obediência, maldição nenhuma tem poder contra mim e nem contra a tua casa. E Josué, ele é animado. Josué levanta. Havia um desafio para Josué. Havia não somente o desafio de enfrentar a rigidez do povo, que o povo também tinha a sua rigidez. Ele sabia como era o povo. Mas Josué se encontrava muito triste devido ao luto. Moisés havia morrido. Ele sabia que aquele momento ia chegar, mas Josué estava ali desanimado. É tanto que a palavra de Deus diz: levanta, Josué. Deus fala com Josué dizendo: Josué, levanta, meu servo Moisés está morto. Mas trocando em palavras, o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, levanta, aleluia. Levanta, porque quem morreu foi Moisés. Eu ainda continuo vivo, Josué, aleluia. E quantas vezes nós se deparamos em situações que nós, aleluia, fomos alertados por Deus, e essas situações querem tirar o ânimo de servirmos a Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: ei mãe, ei pai, ei jovem, levanta, levanta, levanta. Eu não sei o que foi que parou na tua vida, eu não sei o que ficou para trás, porque ciclos fecham, mas o Senhor está dizendo: levanta, porque eu tenho coisa nova para te mostrar, eu tenho coisas maiores para revelar a ti e a tua casa. Nós olhamos para todo esse contexto
Nós vemos Josué enfrentando guerras, ganhando guerras. Nós vemos famílias sendo salvas. Aleluia. Quando a ordem é destruição, como assim, irmã? A ordem era que as mulheres de Jericó fossem destruídas para que o povo passasse e tomasse a terra. O povo vinha ganhando guerras, tomando posse do que era seu. E no meio de uma ordem de destruição, Josué envia espias para olhar a terra de Jericó como era lá. Aqueles espias vão, aleluia. E a Bíblia fala sobre a casa de uma mulher que estava sobre aquela muralha, onde aquela muralha seria destruída, mas tinha uma mulher lá. E que mulher era essa? Uma crente, uma irmãzinha do coque, uma irmã cheia do poder, não. Era uma prostituta chamada Raabe, aleluia. E ela ouviu falar dos rumores e daquilo que o Senhor estava fazendo e vinha fazendo com o seu povo. E ela temeu, aleluia, ao Deus dos hebreus, aleluia. E que exemplo essa mulher nos dá, porque nós conhecemos, podemos dizer a Bíblia de ponta a ponta. Quem aqui não conhece uma história bíblica? Quem aqui não conhece o poder e o efeito da palavra de Deus? Aquela mulher não tinha palavra na palma da mão, mas somente ouvia, aleluia. E quantos de nós já ouvimos, já lemos, já sobrevivemos diante de uma situação por causa da palavra, mas nós não tememos a Deus. E o Senhor está dizendo: bem-aventurado aquele que não vê, mas que crê sem ver. Aleluia. E ela temeu e disse: olha, eu tenho ouvido o que tem acontecido. Os reis queriam pegar os espias, ela esconde os espias, mas ela é bem sábia, e ela diz assim: eu sei que a ordem é de destruição, mas deixa eu conversar com você aqui. Aleluia. Eu não quero ser destruído. Eu conheço o Deus de vocês. Assim como eu usei de misericórdia para com vocês, use de misericórdia para comigo. Aleluia. E a Bíblia fala que aqueles espias dizem a ele: olha, você vai dar um sinal, aleluia, que você fez aliança conosco. Porque quem faz aliança com mulher de Deus e com homem de Deus está fazendo aliança com o próprio Deus. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? Se tu tem aliança comigo, aleluia, pessoas vão querer fazer aliança comigo por causa da tua vida. Aleluia. Aleluia. E quando a palavra do Senhor fala, ela se cumpre. Aqueles espias disseram para ela: coloca um fio de escalaste na porta, porque quando vier a destruição, tu olhar para aquele fio, a tua casa será salva. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Veio a ordem de destruição, mas a casa de Raabe, aquela que fez aliança com Deus, ficou intacta. Aleluia. Ela ficou salva. Esta era mais uma conquista do povo de Israel, na liderança de Josué. Nós vemos o Senhor agindo maravilhosamente. Quando o Senhor ele fala ao seu povo, usando de Josué, o povo, quando obedece, eles vão ganhando. Josué vai conquistando. De repente Josué está diante de uma grande batalha, e vai anoitecer, vai chegar a noite, vai escurecer, e como ele iria pelejar, e Josué simplesmente, aleluia, no capítulo 18, se não me engane, Josué ele olha para o céu e disse: sol, detenha-te, aleluia, lua para. E a Bíblia fala que por causa da ordem daquele homem, o sol teve que parar, se deter, e a lua teve que parar. Aleluia. Você sabe o que é que o Senhor pergunta ao meu coração nesta hora? Filha, cadê aqueles destemidos com
ficamos covardes. E a Bíblia vem nos dizer que Deus nos deu o espírito de ousadia. Aleluia. Ousadia. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, igreja? E a minha pergunta é: o que você tem ouvido nos últimos dias? O que tem enchido os teus ouvidos nos últimos dias? Será que quando você vai ouvir um louvor, você diz: eu estou cansado de ouvir esse louvor? Será que quando você vai ouvir alguém pregando, você diz, você chuta o vaso e diz: eu cansei de ouvir esse vaso pregando? Você tem abraçado a mensagem, você tem rejeitado por causa do mensageiro. Aleluia. Será que você ainda tem prazer em se deleitar na oração? Aleluia. E uma das armas poderosas do crente é a oração. Mas a oração tem sido tão escassa dentro dos lares cristãos. Deus tem falado, e Ele fala a Jeremias dizendo, quando estava no pátio preso, Ele diz assim: ei Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Ele não estava dizendo para Jeremias ficar silenciado ou calado diante da situação, porque Jeremias estava vendo o que ele mesmo havia proferido e profetizado acontecendo no meio do povo. Aleluia. Deixa eu te informar, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus não se engane, Ele diz: aqui tem profeta. O Senhor está dizendo para quem é profeta, aleluia: ei, não deixa de clamar, não deixa de profetizar. Ainda mais tem coisas o Senhor te revelar. Não te cala, porque quando tu fala, não te ameaçando que vão dizer: cala a boca, eu não quero que você pregue, eu não quero que você ouve. Aí deixa eu te falar uma coisa, mesmo que impeça, aleluia, de tu chegar aonde o Senhor tem te ordenado. Deixa eu te falar, onde os teus pés não vão, os anjos do Senhor vão, através do teu clamor. Meu Deus. Josué, ele continua vencendo as batalhas. Nós olhamos para Josué e vemos as suas conquistas, mas está findando os dias de Josué na terra. Está findando a carreira de Josué como líder daquele povo. E Josué agora ele vai passar instruções ao povo de Deus. E no meio dessas instruções, aleluia, o Senhor diz a Josué o seguinte: Josué, ainda tem terra que eu dei ao meu povo e que as famílias ainda não tomaram posse do que é delas. E eu fiquei pensativa nisso, e não foi só quando eu estava lendo essa passagem, nos dias atuais, mas há um tempo atrás, quando o Senhor falava e ministrava meu coração sobre essa parte desse texto. E Josué ele vai incitar, ele vai insistir, ele vai incentivar ao povo, algumas tribos que ainda não tinham tomado posse do que era seu. E eu fico me perguntando, igreja do Senhor, como que pode, eu sabendo que existe uma terra que é minha, que manda leite e mel, não é uma terra brava, não é uma terra qualquer, é uma terra que o Senhor me deu, é uma terra boa, aleluia, presta atenção aqui em nome de Jesus, é uma terra boa, é uma terra rica, aleluia, e tinha gente ainda esperando o que Deus sabe lá, parado, passo, sem ir tomar posse do que era dele. E o
prometido, eu tenho dado, mas não tenho usufruído daquilo que eu tenho dado a eles. Mas não tenho usado, não tenho, aleluia, lutado para estar onde eu disse que era para ele estar. Eu disse, Jesus, eu não estou entendendo como é este negócio. Ele disse, filha, começa com a fé que eu dei, começa com o dom que eu dei, começa com a ordem que eu dei, aleluia, porque o medo toma de conta, porque mesmo sendo tudo isso nós vamos ter que enfrentar algumas guerras, mas tem gente recuando, tem gente de braço cruzado, pastor, e não quer enfrentar a guerra porque sabe que vai suar, porque sabe que vai trazer humilhação, porque sabe que vai trazer também, sabe o que? Dores, aleluia. E infelizmente nós estamos diante de uma geração que não quer se submeter à humilhação, não quer se submeter a dores, não quer mais entrar dentro do quarto e pelejar, não quer mais ter compromisso com a oração, porque quem ora é perseguido 2 vezes mais, aleluia, de quem não ora, aleluia, porque quem sai para fazer a ordem do Senhor que foi dada a quem sai para realizar a ordem do ide, do pregai, do orai, do visitai, do falai, do abraçai, do estender a mão, não está sendo visto nos cartazes, não está sendo visto, aleluia, como evidência, a banda cantarabanai, não está sendo visto de forma nenhuma, só simplesmente está sendo visto pelo inimigo e sendo perseguido. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, toma posse da tua fé, toma posse do dom que Deus te deu, toma posse da autoridade que Ele disse, eis que coloco nas suas mãos a autoridade e poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Toma posse daquilo que Ele te deu. Porque quando o povo não saiu para tomar posse da terra que era deles, os inimigos estavam lá dentro. Irmão, você pensa que ser crente é brincadeira? Aleluia. Existe uma moda aí que agora virou moda, ser crente. Eu conheço um rapaz, estava conversando sobre umas coisas, um irmão na casa de outros irmãos, a gente conversando, esse irmão conversando. E ele disse assim, eu conheço fulano, beltrano e ciclano que fazem isso. Eu digo, sério, como? E é tudo da igreja de fulano de tal. O sangue de Jesus tem poder. Uns tocam, outros louvam, outros pregam. Sabe por quê, pastor? Porque tem muito crente que está engolindo, aleluia, confrontos. Amanaia sobre andarai. Amando que me nega sobre ai. O dom de profetizar, mas se profetizar o que a pessoa não quer ouvir, vai engolir. Mas o Senhor está dizendo, eu tiro do meio de vós o espírito de covardia. Espírito de covardia, eu te dou uma ordem hoje. Pode retirada dessa igreja. Pode retirada do meio do povo de Deus. Quantas mulheres de oração encurvadas, não orando, mas sentindo dores e perguntando por quê? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? É porque está engolindo fogo, como diz os crentes, canela de fogo. Tantos pastores, líderes religiosos, passando por redemoinhos. Por quê? Porque não querem entregar a mensagem que confronta. Amanda cantarabanai. Amanda cantarabassuriandarai. Eu falo aqui de um modo geral. Existem pontos que o Senhor já me revelou. Ele me cantarabanai. Amanda cantarabanagassuriandarai. E eu vou falar porque Jesus disse que eu falasse. Ele me cantarai. Que segura pastor, acredita que não tenha. Mas que segura obreiro, segura diácono, segura quem
Mas em momento nenhum eu vi Paulo se levantando e dizendo: eu não vou mais pregar, não. Eu não vou mais louvar e nem vou fazer mais a vontade de Deus, não, porque eu só levo peia. Mas ao mesmo texto diz que Paulo se levanta, sacode a poeira e sai para outra cidade para pregar. Aleluia, aleluia. E ele ainda volta, varão, aleluia, para dizer: ei, vocês viram apanhando e quase morto. Então tudo aí capenga, entristecida. Ai, Paulo apanhou. Todo com coitadice. Não, Paulo disse assim: ei, é por meio dessas chibatadas, é por meio dessas tribulações que o reino de Deus é alcançado. Jesus te chamou para pregar a verdade, para viver a verdade. Me chamou para pregar a verdade, viver a verdade. Mas o mundo nos incentiva a viver a mentira, no engano, na aparência. Aleluia. Mas que Deus nos livre dessa geração perversa que não quer compromisso com Deus. Aleluia. Que Deus nos retire, aleluia, toda covardia, e que nós possamos deixar que o espírito de ousadia tome de conta do nosso coração ao passar pela rua, ao estarmos na casa de Deus. Você pensa que até hoje não tem crente que não dá glória por causa de vergonha? Eu digo em nome de Jesus que essa vergonha vai embora e que a casa seja cheia da glória de Deus. Jesus vai dizendo aí: vocês têm potencial para ganhar essas terras, para tomar posse delas. Vão! E ele vai ali designar, dizer quem tem que ir, como vai ter que ir. Mais uma conquista de Josué, junto com o povo. Mas agora nos capítulos após essa conversa de Josué com o povo, ele vai dividindo as tribos. E ele vai começar a relembrar os feitos do Senhor diante do povo. Porque Josué ele vai chegar o dia que ele vai morrer, e o Senhor fala para ele: Josué, tu já está velhinho, já está acabando os dias, conversa com o povo, diz que santidade ainda convém à casa do Senhor. Josué começa a relembrar o povo: vocês têm uma promessa onde começou em Abraão, sobre a terra que vocês estão hoje. Vocês peregrinaram pelo Egito, foram presos, mas o Senhor usou Moisés para libertar vocês do Egito com a mão forte. Não foi com a mão fraca, não, foi com a mão forte. Eles viram que Deus fez no Egito para quebrantar e mostrar a glória dele a Faraó, e como também ao próprio povo. E não acaba aí, porque quando eles estão diante do Mar Vermelho, o Senhor faz aquelas águas se dividirem ao meio. Você sabe o que é que eu acho lindo? Quando eu me encontro com um novo convertido, alguém que nunca foi crente e agora é crente, que se eu contar para ele, aleluia, que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, ele pula como se fosse uma enfermidade maligna. Ele dá glória como se fosse, aleluia, algo extraordinário. E é algo extraordinário, aleluia. Você sabe por que você e eu não damos glória tanto quando ouvimos esse testemunho? É porque a gente já está farto de ouvir a mesma coisa, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Você sabe por que você está aqui? Porque o milagre da vida ainda acontece todos os dias em ti e em mim, aleluia. Então é motivo de sobra para você glorificar, é motivo de sobra para você adorar, é motivo de sobra para você obedecer, é motivo de sobra. Ele abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. O cientista disse que foi porque o mar baixou, que deu assim no calcanhar. Aí alguém pergunta como é que o soldado de Faraó morreu tudinho. Foi com essa águazinha do pé, né?
Mas a Bíblia diz que foi a pé enxuto. Aleluia. Você sabe o poder do teu Deus? Aleluia. Você conhece o poder do teu Deus? Eu vim te lembrar hoje. Ele é o mesmo Deus que abre mar. Aleluia. Ele é o mesmo Deus, aleluia, que usa profeta na terra. Ele é o mesmo Deus que ainda anima quem não consegue mais se levantar. Ele estende a mão, ele dá força ao cansado, aleluia. Ele renova as forças daquele que não tem mais força, aleluia. A minha oração nessa noite é que o Senhor aumente a minha e a tua fé. Porque se a nossa fé tiver do tamanho de um grão de mostarda, essa igreja estaria mais lotada do que está hoje. Homem chegaria a correr e se renderia aos pés do Senhor. Isso pelo poder da palavra, isso pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor. Estender a tua mão dentro da tua casa. O mar vai ter que se calar, o leão vai ter que jejuar, a tempestade vai ter que se acabar. Porque o teu Deus manda na tempestade, o teu Deus manda no mar, manda no vento e manda na tua casa. Josué começa a relembrar o povo, dizendo: foi ele que abriu o mar vermelho, foi ele que sustentou vocês no deserto. Eu te peço, em nome de Jesus, faz uma reflexão de onde Deus te tirou. Se não fosse o Senhor dentro da tua casa, como estaria a tua casa? Se não fosse o Senhor na tua vida, como estaria a tua vida hoje? Eu confesso a você que nem aqui eu estaria se não fosse Ele. Se não fosse o Senhor que tivesse usado da mão forte para te livrar, aleluia. Quando o inimigo ele vem bater na tua mente, querendo enlouquecer, querendo te deixar triste, amargurado, se não fosse o Senhor que tivesse cortado os laços dele, se não fosse o Senhor que tivesse quebrado o arco, cortado a lança, aonde você estaria agora? Aleluia! Pois pelo menos seja grato a Ele, glorifica a Ele. Ele é culto de família. Mas tu pode agradecer pelo pouquinho que tu tem aí, que não vai estar incompleta, mas agradece, aleluia. Não dá do jeito que Jesus disse, mas agradece, aleluia. Porque se não fosse Ele, estava pior, aleluia. Um dia eu quis reclamar e o Senhor disse assim: se não fosse eu, estava pior. Eu disse: tá bom, Jesus, eu vou me calar, fazer que nem Jó. O Senhor tem razão, quem tem razão é eu. Josué está lembrando um pouco. Mas aí entra a parte que Josué diz assim: todas agora, portanto, temei ao Senhor e servir com sinceridade e verdade. Josué sabia que o povo estava querendo se perder. Deus conhecia os pensamentos, sim ou não? Sim. Sabia que no meio do povo tinha um povo que queria se desviar e desviar os outros, sim ou não? Sim. Sabia e conhece o futuro do povo, sim ou não? Sim. Deus usa Josué dizendo: servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Ponte de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio. Já tinha gente, pastor, escondendo e se dobrando para outros deuses. E essa palavra ela é forte, porque antigamente o povo realmente tinha os deuses
eles queriam ter um Deus. Eles queriam ter algo a mais do que Deus na vida. Isso por pura perversidade, por querer pecar contra Deus. Porque quando eu conheço Deus e peco contra Ele, mesmo sabendo quem é Ele, mesmo sabendo os seus preceitos, eu estou pregando porque eu quero. Porque eu quero pecar. Não tem essa fulana me levou a pecar. Não, você sabia que era pecado, você pegou porque você quis. Josué disse: pode de lado desses deuses. Os deuses que vocês, que o pai de vocês, os pais de vocês adoraram no passado. O Senhor está dizendo, nos dias atuais, eu conversando com Jesus, Ele dizendo para mim, eu disse: Senhor, antigamente as pessoas tinham um Deus de pau, de pedra, era um pedaço de alguma coisa, uma folha, uma palha, uma coisa eles queriam adorar. E hoje, nós te adoramos. E o Senhor disse assim: mas a adoração para mim tem que ser em espírito e em verdade. Eu disse: como assim, Jesus? Aleluia. A adoração tem que ser única e exclusiva para mim. Eu não divido com ninguém. Tem que ser única e exclusiva para mim. Eu não divido com nada, com mais nada e com mais ninguém. Eu disse: como é? Ele disse: hoje, as pessoas até tentam me adorar, mas sempre tem algo que adora mais. Coloca algo ou alguém na mesma medida que eu. E eu não estou na medida de ninguém, porque eu sou soberano. Aleluia. Uns adoram carros, outros confiam no seu poder, outros adoram, aleluia, pedaço de pau, de madeira, de metal, qualquer coisa. Outros adoram o seu dinheiro, outros adoram a sua reputação. Coloca a sua reputação acima de Deus. Como assim? Ninguém pode saber, aleluia, como eu sou. Então eu tenho que fingir ser alguma coisa para que as pessoas olhem para mim e me titulem como algo melhor, aleluia. Mas com Deus não é assim. Quando a glória de Deus desce na terra, o próprio salmista Davi, o próprio rei Davi, vestido de coroa, de vestes sacerdotais, de vestes reais, quando a arca entra, ele tira a coroa, ele tira as vestes e começa a adorar. Aleluia! É tempo de nós adorarmos só a Deus. Tirar do nosso coração aquilo que está tentando tomar lugar de Deus na nossa vida. E toma, viu? Ninguém toma o lugar de Deus lá onde Ele está, mas aqui no coração toma. Seja lá o que for, não quero nem saber. Tira hoje do teu coração. Tira hoje da tua vida aquilo que está querendo competir com o Deus que te salvou, que te curou, que te libertou, que tem feito uma obra na tua vida. Tira hoje. O Senhor te convida hoje. Josué estava dizendo: olha, existe uma geração no meio de outra geração que está incentivando o povo a tratar Deus como um Deus qualquer. E nós estamos vivendo isso no tempo de hoje. Hoje nós temos igrejas lotadas, com doutrinas onde você faz o que você quer, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o pior pecador, mas Deus lhe ama. Você pode continuar nadando no pecado, que Deus lhe ama. O importante é o amor. Mas o mesmo Deus de amor também é o Deus de justiça. Aleluia. Existem rebanhos liderados por pastores que não confrontam com você e está em pecado. Existe nós mesmos que queremos nos enganar diante da vida que o Senhor tem nos dado. Quando dizemos que estamos buscando e não estamos, quando dizemos que somos crentes, mas nós sabemos que nós não somos crentes.
que falte o mundo, ainda que falte o mundo para querer nos fazer pecar e nos distanciar de Deus, ainda que falte o diabo para querer nos distanciar de Deus e querer nos destruir, ainda que falte o homem perverso para querer nos distanciar de Deus, vai sobrar eu, aleluia, e vai querer me distanciar de Deus, aleluia. Aí Paulo diz, aleluia, amado que me leva sobre andarai, e eu, pobre miserável, o que há de ser desse pecador. Aí ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia, porque pela graça, é pela graça que sois salvos. E eu vou terminar, que as horas já se passaram. Josué incentiva o povo, fala ao povo, tira o povo, tira os deuses, adore a Deus. Aí ele diz, mas se para vocês for pesado demais, se para você, meu irmão, se para você, minha irmã, se para o mundo, se para uma geração hoje que se diz cristã, que conhece a Deus, é pesado essa palavra, é pesado se santificar, é pesado dar exclusivismo a Deus, não tem problema, aleluia. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. A casa de fulano está melhor do que a minha, mas não tem Deus, problema dele, problema do fulano, a minha pode estar do jeito que está, mas está com Deus, aleluia. Na casa de Beltrano chega Deus de qualquer jeito, e está cheio de pão, não falta nada. A minha chega todo dia, aleluia, acaba no final da noite, para chegar no outro dia. Mas se tem Deus, não vai faltar, vou continuar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não compare a sua casa com de ninguém, só com a casa que o Senhor quer lhe dar. Sabe que você está debaixo da palavra. A palavra é esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarar nesta noite. Fica de pé em nome de Jesus. Que eu e a minha casa, diga assim, a minha casa está debaixo de uma palavra poderosa. E eu posso dizer, diante da sociedade, diante dos combates, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ei, é você, começa de você. Aleluia. Começa de você, pai. Começa de você, mãe. Aleluia. Começa de você que está dentro da sua casa e conhece Jesus. Aleluia. É você que vai fazer o movimento lá. É você que vai orar. É você que vai clamar. É você que vai impor as mãos. E Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Deus vai prover. Deus vai abençoar. Deus vai resgatar. Deus vai libertar. Mas Deus vai fazer. Aleluia. Você acredita nisso? Amém? Eu vou orar pela tua vida. Eu confesso que para chegar aqui o combate foi grande. Mas eu quero orar pela tua vida porque eu sei que existem pessoas que enfrentam essas batalhas terríveis na mente. Desde que eu saí dali, eu sentia uma opressão muito grande. E eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falava no meu coração. O meu filho falou assim, mãe, o culto acho que vai ser uma bênção. Porque a peleja está grande. Ele só tem 11 anos, mas ele entende. Ele já participou de várias pelejas junto comigo. Mas eu sei que o Senhor, ele já entrou nessa peleja e já ganhou essa batalha. Mas eu quero convidar você aqui na frente. Você que diz assim, irmã, eu preciso de oração.
Eu preciso de socorro na minha mente. Eu preciso de socorro na minha vida. Porque o inimigo, ele tem atacado a minha mente. Ele tem atacado o meu coração para que eu venha desfalecer na fé. Aleluia. Eu te convido aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Dá um sol maior. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu peço que o pastor, a pastora e os irmãos que não estão aqui fiquem em espírito de intercessão, porque nós estamos em batalha. Aleluia.